Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Pai Rico. Está aqui ao meu lado a minha amada esposa, que é a host e rostinho lindo desse nosso podcast. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Adriana e hoje nós vamos falar para você como cuidar da sua reputação e da sua marca e o poder de criar uma imagem de sucesso. Ela é diretora da agência Contato, jornalista formada com pós em marketing e comunicação integradas pela Mackenzie, teve passagem como jornalista pela Portal Terra, Grupo Santander e Secretaria Estadual de Educação. Hoje, a Thalita Scouto vem falar com a gente sobre como construir uma imagem de sucesso para a sua marca e como isso pode influenciar positivamente na visibilidade do seu negócio. Seja muito bem-vinda, Thalita! Gente, que honra, obrigada. Vou com vocês novamente. Falo que um bom filho a casa torna. A gente trabalhou juntos durante uns 7 anos. Muitos anos. Então foi um período de muita alegria, que eu tenho uma recordação linda do nosso trabalho, dos nossos resultados. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ah, Thalita, pra gente, assim, você é a maior especialista no segmento de assessoria de imprensa, principalmente no mercado brasileiro, assim. Acho que não tem ninguém com o nível de conhecimento e expertise que você tem. Eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar para as pessoas hoje nesse podcast. Ai, Adriana, tá exagerando, hein? Espero corresponder às expectativas. Que bom. Thalita, começa contando um pouquinho para nós da sua carreira, como que você chegou até onde você está hoje. Bom, vamos lá, né, Rony? Eu comecei no jornalismo, então eu me formei em 2008. Então a gente tinha um formato de trabalho muito tradicional, né, naquela época, comparado com o que a gente tem hoje. Então, eu nasci do offline, né? Eu falo que eu vim do offline, eu peguei toda essa transição do digital. Então, eu iniciei com estágio, né? Acho que como todo mundo, entrei na Secretaria de Educação do Estado, foi a primeira experiência que eu tive. Então, era assessoria de imprensa, uma assessoria de imprensa mais, eu falo, passiva, né? Entre aspas. A gente recebia muito. Tinha muita gestão de crise, muitas dúvidas da imprensa sobre o mercado, sobre o setor. Então, eu tinha um trabalho mais tranquilo em relação à assessoria de imprensa. Ativamente não íamos atrás de pautas. Depois da Secretaria de Educação, eu fui trabalhar no Terra. Trabalhei também em agências de comunicação, pequenas passagens também para produção de conteúdo. Tínhamos muita produção de conteúdo para comunicado interno, jornal mural. Era um formato de comunicação diferente, mas hoje a gente tem algo muito mais digital. Então eu passei por essas experiências, trabalhei como repórter também no Grupo Santander, no Universia, né? Era 100% focado em educação. Foi minha grande escola, minha grande base de conteúdo, porque a gente trabalhava matérias muito mais extensas, reportagens com muito mais fontes. Então foi lá onde eu aprendi a me desenvolver como repórter, a desenvolver apuração. E eu sempre gosto de contar que a Agência Contato foi o meu projeto de TCC. Que desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu falei, eu saio daqui com um negócio. Eu não quero sair com nenhum projeto que eu vou engavetar, vou deixar morrer. Quando eu saí da faculdade, eu falei, eu vou tentar. Vamos ver o que vai acontecer. E foi uma coisa assim, muito em paralelo com aquela busca. Foi na sala de casa, foi buscando por indicações. Os primeiros clientes chegaram por indicação na agência. E foi crescendo dessa maneira. Sou muito grata a esse começo. Você contas a pagar, receber, cobrança, né? Você faz o café, você faz a redação, você faz contrato, você negocia. Torna um profissional completo para o negócio. Depois, hoje, 14 anos depois, você consegue entender um pouquinho de cada área da sua empresa. Tá, você acha que teve alguma coisa que aconteceu na sua infância, na sua criação, que contribuiu para você ter ido para essa área de ajudar as pessoas a projetarem as suas marcas? Eu tenho pais separados. Eu sempre vi minha mãe se desdobrando muito em relação à nossa criação. Desde muito cedo a gente ficava sozinho em casa, tendo responsabilidades de fazer a lição de casa, de saber o que vai comer, tendo as nossas escolhas, eu falo. Por mais que sejam escolhas pequenas, para uma criança isso vai criando uma independência muito grande. Então eu falo que um dos valores que eu tenho na minha vida é a independência e a liberdade. Quando eu cheguei na vida adulta, com 18 anos, que eu passava fax o dia inteiro, eu tinha uma ideia de que assim, nossa, se trabalhar isso, eu não gosto de trabalhar. Tô lascada, né? Porque não vou gostar de fazer isso. E eu fui entender que eu tinha que ter o meu próprio negócio para que eu pudesse exercer um valor que é muito forte na vida, que é a liberdade, que é a autonomia,
né, que é poder ir e vir, fazer as coisas e ter sua melhor performance dentro do seu melhor horário de trabalho. Nem todo mundo desempenha bem das 9 às 6, tem gente que desempenha melhor à noite, tem gente que é mais matinal. Essa vontade de ter essa independência e ser dona de alguma coisa, de deixar um legado, de construir alguma coisa, eu acredito muito que a história de vida que você tem contribui para isso. Então eu tenho uma mãe que, de ter que dar mais liberdade pra gente, independência, ela é um pouco mais conservadora, e o meu pai é um cara mais ousado, tem esse perfil mais empreendedor, destemido. Então eu sou equilíbrio, eu falo que eu sou equilíbrio, né? A gente vai, faz acontecer, mas sempre com juízo. Né? Sempre mais assim, vamos avaliar cada passo para que a gente não tome nada, não tome nenhuma decisão errada, vai ou precipitada. Eu esqueci de falar aqui na sua apresentação, tá? Das suas filhas. Sim. Da Júlia e da Teodora. Exato. Me fala um pouquinho como foi conciliar essa coisa da maternidade com ser empreendedora num momento que a sua empresa estava crescendo tanto Elas têm um papel fundamental. Vou falar da Teodora, que é a mais velha. O mais velho, ele sempre vai te ensinar alguma coisa que vai te transformar. E foi muito com a chegada dela que eu aprendi sobre delegação, né? Eu não tive muita escolha. Eu até falo que eu subestimei bastante a maternidade. Porque na minha cabeça, eu montei um berço do lado da minha mesa. Eu tenho foto disso ainda. E eu achei que estava tudo certo, daria tudo certo. Afinal, o bebê chora, troca a fralda, mama e tá lindo. E não é assim. Teodora chorou 3 meses seguidos. E foi o caos. Foi o caos e assim, eu aprendi muito que ali, a partir daquele momento, eu tinha um horário limitado. Eu não tinha mais aquela liberdade, entre aspas, de eu vou trabalhar até as 10 horas da noite, porque tem uma pessoa que depende de mim 100%. Então eu aprendi a delegar. Foi onde, assim, tudo que eu pude tirar da minha mão naquele momento, eu fui tirando. O filho, ele sempre vem, as coisas parecem que vão se encaixando. E é incrível você olhar para a criança e entender como que isso acontece, mas isso acontece. Tudo se ajeita e automaticamente se ajeitaram. E aí tudo automaticamente se transformou. A empresa passou a crescer mais, eu aprendi a passar e delegar funções para quem deveria ter essas funções, fui tirando da minha mão. E eu acho que o contato só cresceu depois da maternidade. Então, você acha que ter um bebê é uma ótima estratégia para quem tem dificuldade de delegar? Olha, eu acho que sim. Tá aí a Baseada dica, na gente. minha história, eu posso dizer que sim. Foi a partir daí que você começou a delegar muito mais. Foi. Eu passei a delegar muito mais, a distribuir funções, a profissionalizar processos. Quando tudo está na sua mão e na sua cabeça, dificilmente o negócio vai crescer. E isso eu aprendi muito vivendo o negócio assim na prática. Você faz até um certo limite. Depois disso, você precisa de ajuda. Ter uma equipe que vai te estruturar para que você pense estrategicamente no negócio. É um desafio muito grande para ela criar processos, mas se ela começar desde o princípio, já criando os processos, isso vai facilitar muito para ela no futuro, né? Não, com certeza. Eu acho que se tiver essa escolha, essa opção de você já começar dessa maneira, com certeza o caminho ele é muito mais tranquilo. E a gente sabe que às vezes o dia a dia ele te consome. É que nem todo empreendedor vai começar como equipe, né, com capital e etc. Então, às vezes, as coisas vão se construindo até que ele chegue num nível que ele consegue ter ajuda para o negócio dele. Inclusive, com relação ao processo, né, tem uma frase, acho que é do Conrado Adolfo, se você não tem processo, você é o processo. O processo é você, exatamente. É obrigatório, né? Senão você Com fica certeza. dependente, tudo depende de você, e se você, por algum motivo, não puder desempenhar, a empresa Sim. para, né? Não, sem dúvida, né? E eu falei muito para a Adri nos bastidores aqui antes da gente começar. No caso da Júlia, que é a minha mais nova, isso é muito recente, ela tem 3 anos, então 4 anos atrás. Eu planejei perfeitamente a gravidez, a licença, né? As pessoas estavam treinadas para minha saída. Ela nasceu em janeiro e em março começou a pandemia. Não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada, porque todo mundo foi para casa, com 2 meses eu voltei no online ali, em home office, com toda a equipe, e a gente cresceu muito em pandemia. Então, é algo que, assim, às vezes a gente planeja tudo muito detalhadamente, nem tudo acontece como a gente planeja, né? Então, é bom que a gente também tenha esse jogo de cintura para a gente conseguir lidar com essas situações que a gente não tem controle, né? E fala um pouquinho mais, você contou essa história da pandemia, mas conta um pouquinho mais esse crescimento que você teve e o que você acha que se deve a esse crescimento todo. Então, a pandemia, acho que era algo que ninguém, né, jamais ia esperar por isso. Foi muito assustador. Em março a gente teve o lockdown, né? Todo mundo em casa. Abril pra gente foi um mês muito difícil, porque todo mundo não sabia muito bem o que ia acontecer.
Então, as empresas estavam assustadas, estavam com medo muito do futuro, né? O que esperar do futuro? Então, assim, a gente teve bastante redução de FII da assessoria de imprensa. O FII, para quem não conhece, é o valor fixo mensal que a agência recebe para trabalhar, né, a reputação da marca, ou o cancelamento de contrato. Então, foi muito assustador. A gente, como agência, naquela época, a gente fez um suporte de boletim de notícias, de deixar os clientes tranquilos. A nossa função foi muito de tranquilizar e informar. As empresas que estavam mais estruturadas, que tinham o seu departamento de marketing, que tinham ali uma estrutura mais robusta, elas passaram melhor. Mas os clientes menores, eles sofreram um pouquinho mais. Porque muitos deles estavam só dentro do varejo físico, por exemplo, ou de uma estrutura de captação de clientes física. Alguns não estavam 100% digitalizados ou não acreditavam no poder do digital ainda. Então, esse desespero, entre aspas, bateu um pouco mais forte. Então, eu falo que abril, assim, a gente teve uma queda, mas maio a gente começou a receber cliente, demanda, e automaticamente a gente teve que contratar pessoas. Então, eu saí com uma equipe menor. Quando eu voltei, a gente estava com uma equipe 2 vezes maior. Eu estava numa sala menor, aí o pessoal falando de home office, e eu falava, gente, mas eu estou precisando ir para uma sala maior. Tá, aí eu comecei a buscar junção de salas que eu precisava para pelo menos 100 metros quadrados para acomodar as pessoas, estoque de produto. Então, assim, eu estava indo meio contra a maré do mercado e aquilo é algo que assusta também. Falo, meu, será que só eu estou fazendo isso? Foi um aprendizado gigantesco para nós, para a equipe como um todo, para a gente entender as necessidades de todo mundo, conseguir acomodar todo mundo, atender todos os clientes com qualidade, atender bem. Teve um pouco mais de segurança para voltar para o presencial, a gente começou a voltar. E a gente já voltou dentro de um modelo de negócio, já com consultoria de pessoas, de expansão. Passasse por esse processo, sabendo cada etapa e o que a gente ia fazer para o futuro. O que elas mais procuravam, essas empresas, nesse momento de pandemia? Elas Era estavam... algum serviço específico? Tinha alguma demanda mais... alguma dor mais forte assim que batia? Elas estavam preocupadas com o seu posicionamento digital. Elas queriam muito aparecer. Eu preciso aparecer, né? Como eu vou fazer isso? Porque tudo que eu tinha... Que era físico, a sua fachada da sua empresa, ninguém passava mais na porta, precisava começar a aparecer no digital. Então a gente teve bastante demanda de redes sociais, produção de conteúdo para que as pessoas conseguissem localizar essas empresas. Né? Quando eu falo de produção de conteúdo, é conteúdo para busca orgânica, melhorar o seu posicionamento orgânico também nos buscadores. A gente teve assessoria de imprensa para visibilidade. Empresas que assim, nunca acessaram esse tipo de serviço, passaram a acessar. Né? Na verdade, as empresas tiveram que se digitalizar numa velocidade da luz. Né? Exatamente. Numa velocidade bem maior. Assim. Tinha empresas que não tinham a base pronta, né? Não tinham um site estruturado, ou só existiam no Instagram, aí não tinha outra forma de localizar essas empresas. Então, foi um período, assim, de colocar ordem na casa. Que bacana. Hoje, a agência Contato, ela trabalha mais com empresas ou tem pessoas também que procuram vocês para construção de marca pessoal? As duas coisas. O nosso grande foco é o atendimento de empresas, né? A gente tem até atuações mais fortes em alguns mercados específicos hoje. Mas o que a gente vê crescendo muito é o LinkedIn PR. É o que a gente chama de LinkedIn PR. Executivos de grandes empresas que não conseguem trabalhar o seu posicionamento no LinkedIn. Então, é um trabalho que a gente faz para o executivo que deseja um posicionamento. Né? LinkedIn? PR. PR? De PR, de assessoria de imprensa. Né? Tá. Eu queria te perguntar uma coisa. Teve uma mudança muito significativa nos últimos anos com relação à assessoria de imprensa. Até porque, hoje a gente veio para cá conversando sobre isso, que a assessoria de imprensa, antes as pessoas faziam porque elas queriam aparecer na mídia impressa, aparecer na TV e ter essa visibilidade nesse sentido, de revistas, jornais, TV. E tudo isso, não vou dizer que acabou, né? Mas está tomando dimensões como o rádio tomou dimensão para a gente, em que só aquelas pessoas com mais idade que assistem TV aberta, eu nem sei se um jovem assiste TV aberta hoje em dia. E como que está esse mercado da assessoria de imprensa? O que uma pessoa hoje tem que fazer para poder se projetar a sua marca pessoal? Então, a assessoria de imprensa ela continua sendo uma atividade, uma solução estratégica, porque hoje as pessoas buscam autoridade. Ao mesmo tempo que você tem uma centena de pessoas querendo construir seu nome,
você tem uma competitividade, uma concorrência muito grande, muito também por conta de rede social. Então, no meio disso, você também precisa se destacar. Como que você vai se destacar? Com milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que você na internet hoje. Então, hoje a gente também tem essa necessidade de mostrar quem realmente é a autoridade no assunto. Né? Separar o joio do trigo, literalmente. Tá? Então, assim, a assessoria de imprensa que eu fiz, por exemplo, na época que a gente trabalhou durante 6 anos, provavelmente não é a assessoria de imprensa que eu faria hoje. Né? Porque naquela época a gente tinha um volume grande de impresso, de revista, então a gente saiu na cara, se você, né, se recorda. Sim, a gente conseguiu, né, TVs que vinham aqui, assim, com frequência, SBT Brasil, Todas as Record. TVs abertas vieram. Todas as TVs abertas vieram e eu fui até várias delas também. Exatamente, Ana Maria Braga. Então a gente conquistou grandes destaques. E a gente pegou algo também, naquela época, do diferencial do trabalho de vocês. O newborn estava tendo um grande boom no Brasil, né? Era algo muito novo. Então, a gente tem essa característica. Hoje, quando a gente vai avaliar um cliente, começa no nosso processo comercial. Né? Se esse cliente realmente tem o perfil de ter uma assessoria de imprensa, né? Qual é a expectativa de resultado, né, que ele tem em relação a isso, o que ele conhece, para que a gente direcione para a melhor solução. Porque você tem outras soluções hoje, não só assessoria. Né? Você tem marketing de influência, você tem produção Como de que é conteúdo. esse marketing de influência? Hoje, não sei se você lembra quando a gente fazia parcerias, que a gente trazia celebridades aqui, a gente trazia cantores, atores e atrizes. Hoje, isso é muito próximo ao marketing de influência. Né? O marketing de influência nada mais é do que você utilizar uma pessoa que tem sinergia com a sua marca, que conversa com o seu público, para que você crie ações com ela, para que você tenha, de repente, um embaixador para a sua marca, que represente a sua marca, que possa gerar conexão com o público que você deseja. Então, existe um poder de influência em cima desses profissionais, que eles podem te trazer um resultado importante e um impacto positivo para a sua marca. Hoje eu não penso na assessoria de imprensa mais isoladamente. A assessoria de imprensa e o marketing de influência são duas soluções que se complementam muito. Né? Enquanto você trabalha o posicionamento na mídia, que envolvem os canais digitais, então você tem a mídia tradicional, que ainda é importante, tem seu papel, mas você tem os novos canais digitais. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, um canal de podcast, é o sonho de consumo de muito empresário, de muito executivo, muita marca, de estar dando uma entrevista. Então, a assessoria de imprensa ela precisa trabalhar os públicos hoje de uma maneira muito mais abrangente. Você não vai mandar, por exemplo, uma pauta para um podcast da mesma forma que você manda essa pauta para um jornal. São maneiras de você produzir uma estratégia hoje que você precisa trabalhar um pouquinho mais para que você atinja esses canais mais assertivamente. Então, em paralelo, você tem a grande imprensa, você tem a imprensa de trade e você ainda tem o marketing de influência. Tá, me perdi. O que é um marketing de trade que você falou agora? Na verdade, os veículos de trade são os veículos nichados. Então, eu vou trabalhar um portal para fotografia para divulgar o trabalho do estúdio Rony Sanches. É um veículo de trade. Agora, eu vou trabalhar uma Ana Maria Braga para falar sobre algum tema um pouquinho mais generalista, que a gente já obteve com vocês. É quando você vai trabalhar uma pauta um pouco mais aberta e o trade é o segmento da sua atuação mesmo. É a área que vocês trabalham. E para quem está começando agora no digital, às vezes já tem uma empresa no físico, está começando também essa empresa no digital, quais conselhos que você daria para quem está começando do zero e de repente não tem condições de ter assim uma Thalita ali cuidando da imagem dele? Que o mais importante é fazer a lição de casa. Eu falo que o arroz e feijão bem feito, ele vai te trazer um resultado bom. Né, até que você consiga ter uma estrutura que comporte tudo que a gente tem de possibilidades dentro do marketing. A assessoria de imprensa ela é uma estratégia de marketing hoje, um dos bracinhos do marketing. Que para quem está começando é cuidar de ter um bom site, de ter uma rede social organizada, uma frequência de conteúdo legal, é conseguir passar a informação do que faz com recorrência também. Então, você não precisa ter grandes investimentos nesse início. O site não morreu, o blog não morreu. O que é importante você ter pontos de contato com o seu cliente, né? Que não seja só o WhatsApp, por exemplo, ou não seja só um Instagram. Quantas vezes a gente já teve aí quedas do WhatsApp, do Instagram, quantos negócios já não perderam vendas e dinheiro, né, por isso. Então, é legal que você tenha aí pontos de contato variados para que você, independente daquela rede social existir daqui 10 anos ou não, a sua base própria está criada. Então, é ali, é sua. Você que domina aquilo, o funcionamento, você faz o que você quiser ali dentro. Thalita, explica um pouco melhor esse negócio de pontos de contato, que pode ser que o pessoal não tenha essa noção. Sim. Quando eu falo pontos de contato, é como o consumidor pode te achar. Né? Por onde ele vai te achar?
Então ele tem o WhatsApp, ele tem as redes sociais, ele tem o Pinterest. Algumas pessoas, às vezes, não acreditam tanto no potencial. Você tem as campanhas digitais, você tem o blog, você tem seu site também. Então, você tem diversos pontos que o consumidor consegue te acessar. E através desses pontos de acesso que você distribui sua comunicação. Perfeito. Tá, e você falou aí do Pinterest, várias redes sociais diferentes, e é muito comum quem está começando, quem não tem apoio, faz um criativo e distribui em todas essas outras redes. Isso funciona? O que funciona de verdade? Então, eu imagino, estou considerando a pessoa que está começando agora, tá? Falando diretamente para ele. Eu imagino que ele tenha 1001 funções para cumprir dentro da empresa. Então, ele acaba fazendo aquilo que ele consegue com a estrutura que ele tem. Não é o ideal, porque o comportamento e o usuário de cada rede social funciona de um jeito. Então, hoje a gente sabe que o Facebook tem caído muito em relação à comunicação, é um público que está lá que não é o mesmo que está no Instagram, que não é o mesmo que está no TikTok. Então, se você puder criar uma comunicação diferenciada para cada rede social, vai ser o ideal. Você pode até criar o mesmo conteúdo, mas fazer de uma maneira diferente. Então, se você for avaliar, por exemplo, o Instagram, ele é uma plataforma que te dá uma liberdade maior para trabalhar foto, enquanto o TikTok ele é uma plataforma de entretenimento. Você precisa ter uma pessoa ali dentro do TikTok para você conseguir se conectar. Você tem um conteúdo trabalhado de uma maneira muito diferente do que você tem em outras redes sociais. Então, você precisa viver aquela rede, entender como que ela se comporta, quais são as métricas, para que você crie um conteúdo que realmente faça sentido. Senão, você vai se frustrar, né? No longo prazo, você vai achar que não está legal, né? Que não está Você servindo. acha que todo mundo precisa ter, em todas as redes sociais, por exemplo, pode ter uma pessoa que o ramo dela específico, ela não precisa estar no TikTok, ou você acha que todo mundo tem que estar em todo lugar? Eu acredito que cada um tem que estar onde o seu público está. Você precisa fazer uma análise, né, da sua persona, onde ela está, como que ela se comporta, o que ela consome, para que você escolha onde você precisa realmente colocar sua força. Porque senão você cria uma base grande, você está em todos os pontos de contato, em todas as mídias, mas você não desempenha bem nenhuma. E às vezes o seu cliente só vende de uma ou duas, né? Quase que não vem das outras redes, né? Negócios B2B, por exemplo, é legal você ter uma presença melhor no LinkedIn, por exemplo. Uhum. As pessoas têm um pouco de medo, às vezes, do LinkedIn. Mas é uma plataforma muito boa para você. Eu tenho medo do LinkedIn. Eu nunca consegui entender a função do LinkedIn, por exemplo, na nossa área. Eu nunca consegui encaixar o LinkedIn, assim. Você pode falar um pouquinho dele pra gente? Eu não sou a maior expert. É uma rede social que a gente utiliza muito para o mercado B2B. Existe muita necessidade, como eu falei um pouquinho antes, de executivos se posicionarem ali, criarem uma comunicação e ser autoridade dentro da sua área. E assim, o LinkedIn ele não é só uma plataforma para esse tipo de estratégia que eu estou falando, mas de captação de talentos, retenção de talentos, pesquisar sobre uma empresa, os valores que essa empresa tem, o que ela considera, quais são as ações que ela faz aí, de endomarketing, por exemplo, qual é o tipo de valorização do funcionário. Então, para uma pessoa que está buscando uma empresa legal para trabalhar, para desenvolver uma carreira, e uma empresa que quer atrair esse tipo de talento, estar bem posicionado no LinkedIn, sem dúvida, é estratégico. Importante. Então, aproveita e fala o que é endomarketing. Eu pensei, mas não falei. Não, mas vamos tentar destrinchar tudo isso daí, porque muita gente que está ouvindo... Sim, com certeza. Tipo a gente. Endomarketing são as ações que você cria para o seu público interno, né? Para o seu colaborador, para você engajar dentro da empresa. Exatamente. Então, imagina que você é um candidato que está buscando uma nova oportunidade ou um reposicionamento no mercado. Saber sobre essas ações, com certeza, vai ser importante na hora de você avaliar uma vaga, uma proposta nova. Então, com certeza, o LinkedIn tem um papel importante nessa jornada aí. Tá, você disse pra gente que o site e o blog não morreu. Jura que não morreu? Conta mais. Juro que não morreu. Eu acho que o site e o blog, ele tem um papel importante para quem, por exemplo, está buscando uma empresa, está buscando um serviço, um produto. A gente tem um site que está todinho estruturado, com todas as soluções que a gente tem. Esse site está linkado a todas as campanhas digitais que a gente faz. E a gente tem um blog onde a gente produz conteúdos para atrair leads qualificados. Então, a gente produz conteúdos exatamente para a nossa audiência. O que a nossa audiência quer ouvir, quer ler sobre isso? Sobre o assunto de assessoria de imprensa. E hoje a agência Contato atua nesse braço também? Atuamos também. De blog, também. de conteúdo para blog? Sim, exatamente. Então, a gente desenvolveu uma série de conteúdos que hoje estão muito bem posicionados no Google.
Então, quando aquele lead for acessar o Google e pesquisar sobre um termo que está cadastrado na nossa estratégia de SEO, a gente vai estar bem posicionado. E dentro do nosso site existem as nossas iscas, né? Agendamento de reunião automático, ponto de formulário de contato, cadastro em newsletter. Então a gente tem, a partir disso, a nossa estrutura de venda também. Falo que não morreu porque, assim, se eu fosse depender, por exemplo, do Instagram, o Instagram hoje ele seria só parte da jornada de decisão. Né? O cliente ele vai até o site, ele lê alguma coisa no site, ele passa pelo blog para depois ele ir na nossa rede social, entender como é o nosso comportamento ali, os nossos resultados também estão lá, para fazer um contato. Ou para validar o nosso trabalho, muitas vezes. Então, eu falo que é importante estar posicionado na rede social, mas para o meu modelo de negócio, por exemplo, que é B2B, o site e o blog, eles são fundamentais. Interessante você falar isso, porque é comum o pequeno empreendedor focar muito no Instagram. Aí você vê ele dando o sangue ali no Instagram. A gente tem alunos de fotografia mesmo, tá toda hora postando no Instagram. Eu falo, cadê seu site? A pessoa ainda não tem um site, não tem blog. E ela acaba fazendo toda uma construção numa rede social que do nada pode ir lá e deletar o perfil dela. Que não é dela, né? Então, é algo que, assim, eu valorizo muito, eu ainda cuido com muito cuidado disso. E tem trazido bons resultados. Né? É um trabalho, obviamente, de produção de conteúdo de longo prazo. Não vai criar um texto e no dia seguinte ele vai estar no primeiro lugar do Google. Você precisa de tempo, você precisa refinar esse conteúdo para que ele... Né, vá ganhando posicionamentos e, consequentemente, você também esteja posicionado para o seu possível cliente. E o Google Perfil Empresa, para vocês é importante também? Nós temos também, com certeza acho que faz parte até para o cliente avaliar, né, e para outros clientes que estão buscando ir lá e conferir as opiniões. Né, o Google, você está falando do Google Meu Negócio, né? Isso, é Google Meu Negócio. Exatamente. Ele é um perfil importante, com certeza. E para estar no Google, obrigatoriamente, você já está lá, né? Então, assim, principalmente para estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes, eu acho que ele tem uma força muito grande. Tá, como que você vive a vida com tanta informação do que está acontecendo? Você está sempre por dentro de tudo. Não é estressante? Não é cansativo? Assim, porque é muita informação. Provavelmente você partilhou com a gente aqui nesses primeiros 10 minutos de podcast a quantidade de informação que uma pessoa de 2 décadas atrás ia ter durante 20, 30 anos da vida dela. A gente é bombardeado, né? O tempo inteiro de informação. A gente tem que filtrar bastante o que a gente vai consumir, porque senão você não dá conta, né, de tudo. Hoje eu foco muito na minha área, então tendências de marketing, eventos importantes dessa área, os principais acontecimentos, tecnologias novas, né, inteligência artificial, enfim, tudo que vem de novo surgindo para que a gente primeiro aplique no negócio, para que a gente teste também o que tem chegado de coisas novas, numa velocidade que a gente não estava, acho que, tão habituado. E tem sido exaustivo, com certeza. Mas, assim, você precisa filtrar realmente a sua fonte. O que você vai consumir, porque senão... e você não consegue dar conta de tudo. Agora, aproveitando o gancho que você falou de inteligência artificial, várias profissões a gente sabe que vão acabar, não vão sumir, mas vão ter uma queda, né? Por exemplo, de redatora, de jornalista, para produção de conteúdo, de marketing de conteúdo, por exemplo, né? De textos, né? E vocês já estão utilizando esse tipo de ferramenta para aumentar a velocidade da produção de conteúdo, por exemplo? A gente sempre testa. Assim que começou a pipocar demais esse assunto da inteligência artificial, do ChatGPT, a qualidade do conteúdo, e eu falo que uma cabeça pensante é uma cabeça questionadora. Então, a gente precisa questionar aquilo que um ChatGPT vai estar entregando. Apurar a informação também é muito importante na nossa área. Então, quanto mais detalhes a gente tem da informação, melhor vai ser o resultado que a gente vai trazer, tanto numa rede social, numa legenda ou numa assessoria de imprensa. Né? A gente nunca vai deixar de olhar para a tecnologia ou ser avesso a ela. Inclusive, a redação que a gente tem dentro da agência hoje, a gente fala, pessoal, tá com dúvida em algum tema? Está com dificuldade de criar alguma coisa? Pede ajuda para a tecnologia também. Acho que é importante você acompanhar a tecnologia
né, para que você aplique ela dentro do seu negócio da melhor maneira possível. Né? Eu acho que ajuda, pelo menos no meu caso, ela ajuda como se fosse ali um negócio para te dar ideias, né? Muito rápido. Porque aí você vai fazer uma live sobre determinado assunto, aí você tá ali que não sai nada, aí 2 segundos ali te dá um monte de ideia. Aí você pega aquelas ideias, refina, né? Alguma coisa que você precisa até pesquisar e tal, e aí você faz a sua live. Então, eu acredito que acelera o processo, porque ali não é uma mente cansada, às vezes igual a sua que tá meio... às tá 6 da tarde bugando, já tá... Né? Ali você pergunta e responde na lata, né? Sim. E traz informações que até o seu cérebro acessar aquilo lá talvez demore. Sim. E aí traz na hora ali pra você. Eu me acho mais rápida que a inteligência artificial. Mas... Às vezes ele fala, não, eu preciso de uma ideia disso. Eu falo, eu mando várias ideias. Eu falo, fui mais rápida que a inteligência artificial. Mas ajuda, né? Não, é um negócio que eu falo muito para a equipe. Não tenham medo da inteligência artificial, do chat GPT, enfim, porque ele precisa ser um amigo de vocês. É importante que você conheça, saiba como funciona e como tirar o máximo potencial disso. Escreve bem quem lê muito, quem acompanha. A prática é muito importante nessa área, principalmente porque você precisa, na hora de uma reunião de pauta, na hora de uma reunião estratégica, realmente propor uma ideia legal. Né, ter ganchos importantes do mercado que estão acontecendo. Então você precisa consumir para que você consiga produzir algo bom. Mas para essa produção, para um blog, você quer produzir esses textos, né, de marketing de conteúdo para indexar, nisso da inteligência artificial eu imagino que deve estar ajudando bastante, né? Você pega várias empresas de áreas diferentes. Então, ela ajuda, mas toda a nossa produção de conteúdo, por exemplo, para SEO, a gente faz realmente redação baseado em pesquisa, estudo de palavra-chave, algo muito mais contextualizado dentro da realidade do cliente. A inteligência artificial ela pode trazer algo muito generalista ou muito superficial. E eu sou muito a favor de que todos os projetos a gente realmente entre de cabeça no universo do cliente. Porque a gente precisa realmente ter um conteúdo inédito que mais ninguém esteja produzindo, para que a gente tenha um resultado mais acelerado. E personalizado, né? E personalizado. Então, quanto mais exclusivo for, melhor vai ser para o resultado, né, final. A ferramenta vai se desenvolvendo cada vez mais. É impossível você pegar um negócio dela lá e só jogar e achar que está pronto. Sim. Nunca vai estar, né? Sempre precisa refinar bastante, né? Com certeza. A Jenny falou que não pode ter essas paradas, esses vácuos assim, não pode ter. Só que como a gente eu não posso falar, porque da outra vez ele ficou falando que eu não parava de falar, Não de parava perguntar, mesmo, e não fato. deixava ele. Mas fato. aí eu falo, eu deixo ele falar e aí ele fica nesse vácuo. Mas esse vácuo foi um vácuo de todo mundo. Todo mundo deu uma paradinha, a gente precisa respirar também. Com até certeza. ela... Qual a próxima pergunta é? Não, a gente pode dar uma paradinha, porque até a Adri falou, não, pega um Red Bull, alguma coisa, mas assim, como está sendo filmado, a gente pode dar uma paradinha de 5 minutos, respirar, quiser ir no banheiro, voltar, Sim. e depois a gente começa, sem problema nenhum. Quer comer alguma coisa? Não, Quer eu comer esse queria negócio fazer um uma barulho pergunta, eu danado? não fiz porque eu te dei a chance para você não falar que eu não ia dar. Não, a pergunta que eu ia fazer do assunto, obrigado, você pegou viu? Tá. aquilo que a gente estava falando e você falou. Eu queria perguntar para a Thalita, primeiro, o que é uma rede social organizada, que você falou da importância do site, do blog, da rede social organizada e da frequência de conteúdo. Antes da gente falar da frequência de conteúdo, eu queria entender esse conceito de organização da rede social, porque eu acho que muita gente não entende isso assim... Exatamente. Acha que organização de rede social tá tudo bonitinho, da mesma cor, de repente. E não sei se é Sim, só isso. Não. Né? Quando a gente fala de organização, né, até uma forma de dizer, né? Quando você pensa em rede social, você precisa pensar na jornada do seu cliente ali dentro. Ter uma recorrência de conteúdo, ter um conteúdo que seja lógico e que respeite essa jornada. Então, qual que é a jornada de compra do seu cliente? Isso depende muito de segmento para segmento. Se é uma empresa de produto, se é uma empresa de serviço, qual que é o valor agregado desse serviço ou desse produto. A janela de compra, de decisão de um cliente pode ser imediata ou pode ser uma janela de compra que seja de 3, 4 meses. Então, por isso que você precisa entender qual é o momento de compra desse cliente. Então, imagina, por exemplo, uma empresa de turismo. Ela tem o cliente que está sendo de férias agora, ela tem o perfil de cliente que vai viajar no feriado, ela tem o perfil de cliente do final de semana, ela tem aquele que faz uma grande viagem internacional, ela está da viagem nacional. Então, você tem personas das mais diversas. Então, pensa o quão complexo é você criar conteúdos para atingir todos esses públicos. Então, quando a gente fala dessa organização, é mais que uma organização mental. Em conteúdos que sejam estratégicos para essa jornada, né, que casem com o período que a gente está, por exemplo. Estamos chegando no final do ano, depois a gente tem carnaval.
O que vem é um ano bissexto, a gente não vai ter tanto feriado. Então você entende que quando a gente pensa em rede social, não é só um post. Não é só um post, pelo amor de Deus. Existe um trabalho estratégico de conteúdo, de criação, de captação de foto, captação de vídeo que a gente faz para que a gente chegue naquele resultado. E de pesquisa do avatar, isso daí é fundamental. Entender da audiência dele qual que é. E de pesquisa. É isso que você estava dizendo. Porque Exatamente. tem muita gente que entra nessa área, você é social media, aí a pessoa acha que é só ela ser uma agendadora de posts, né? Não, vou te agendar 20 posts por mês e você está livre do trabalho. Exato. Mas se não tiver toda essa inteligência por trás, igual você falou, não... Exatamente. Tanto que a gente, na agência, eu falo, nós não vendemos posts. Quando alguém pergunta, quais são os seus planos de postagens? Eu falo, a gente não trabalha com planos de postagens, a gente trabalha com estratégia para cada cliente, é algo mais exclusivo realmente. Precisa se reunir com aquele cliente, entender o propósito dele, qual que é o objetivo da rede, realmente saber o que ele quer com aquilo, né? O consumidor, ele compra pela rede social ali ou ele só valida a empresa ali e ele compra por outro canal? Então, são muitas perguntas e muitas respostas, até que você monte um planejamento ali, crie uma recorrência, crie uma identidade visual naquela rede social, tenha uma expectativa realista com a rede. E YouTube, vocês trabalham também bastante com YouTube, não? Depende do cliente? Depende muito do objetivo do cliente, né? Cada projeto tem uma característica. Então, eu tenho clientes que são mais fortes, por exemplo, no Instagram. Tem outros que têm um público no Facebook, outros no LinkedIn. YouTube, hoje a gente tem 2 projetos, por exemplo, que nós atuamos dentro do YouTube, que são conteúdos muito mais embasados. É realmente aquele conteúdo onde a pessoa vai entrar e vai estar retida naquele conteúdo. É porque eles falam que hoje em dia o Instagram está ficando muito parecido com o TikTok, que é um negócio de ficar scrollando, né? Você só fica passando atrás do outro, fica viciado, e são todos conteúdos mais curtos. Então quem quer consumir um conteúdo mais denso, vai para o YouTube. Exatamente. Ninguém quer Mas o aprender YouTube alguma também coisa tá no... assim, né? Você tem os shorts, né, dentro do YouTube. Até isso daí eu estava estudando esses dias, parece que no seu canal de YouTube você não pode misturar os shorts, porque o algoritmo do YouTube ele não entrega. Você tem que ter um canal de shorts e um canal de vídeo longo, que se tiver os dois no mesmo canal, dá um pau lá e ele não consegue entregar os dois ao mesmo tempo. Na verdade, todas as redes sociais querem abraçar o mundo. O TikTok tá dando certo, então vamos enfiar um shorts aqui para poder fazer, para competir. Hoje você consegue ver os caminhos das plataformas. Então, o TikTok ele ganhou uma grande relevância, né? E também veio muito na pandemia isso, né? O TikTok deu um estouro na pandemia. E as pessoas começaram a descobrir o TikTok fora desse entretenimento, né? Entre aspas. Hoje ela é uma plataforma, né? Não é mais a dancinha. Eu falo que o TikTok tem um espaço muito importante e relevante nas marcas. Automaticamente as marcas vão descobrindo isso, como se posicionar ali. E eu falo que é difícil, é um desafio, porque tem muita rede social. E você com certeza não vai conseguir estar 100% em todas as redes sociais. Então por isso que é importante você escolher, né? Será que eu vou investir no Shorts, no YouTube? Vou criar um conteúdo mais denso? Eu vou pro Reels? Difícil você concorrer, porque tem muito conteúdo ali, muita marca, muitas pessoas, muitos influenciadores. Então é legal que você tenha uma estratégia direcionada, por exemplo, se você quer trabalhar um conteúdo mais denso, para que você tenha uma boa produção ali no YouTube, né? Um conteúdo realmente que vai entregar um valor, porque o consumo do Instagram em um vídeo que você coloca no YouTube, no Instagram não vai ter o mesmo efeito. Instagram as pessoas querem coisa rápida. Um vídeo longo no Instagram não vira. Exato. Agora, aproveitando, a gente sabe que essas redes, principalmente o TikTok, elas foram criadas para manter as pessoas ali e as pessoas não conseguem sair. Começa a scrollar, às vezes a pessoa passa horas ali naquele negócio. Depende das redes sociais, boa parte do trabalho de vocês, né? Como que você faz para você não ficar também presa ali dentro e perder uma boa parte do seu dia ali scrollando? Horários para isso. Eu tomo café da manhã com Reels. Café da manhã com Reels. Eu tô lá mandando Reels, né, para as pessoas. Então eu tenho meio que uma rotina, assim. No meu horário de trabalho, eu não pego o celular para olhar o Instagram, por exemplo. Às vezes nem na hora do almoço, assim, é mais difícil. Justamente porque eu tenho as crianças, então às vezes no horário de almoço estou resolvendo alguma coisa de escola, sabe? Então é difícil eu fazer isso. Mas no final do dia eu vou para a rede social de novo. Então, o consumo de rede social ele é mais forte para mim no comecinho do dia e à noite. E à noite. E à noite. Fora isso, eu tento focar ao máximo no trabalho, porque o meu tempo já é limitado. Senão, você realmente fica. É um negócio viciante. Porque a gente, Foi por feito exemplo... para viciar, né? Aqui no estúdio, a gente tem que manter as redes sociais ativas. Às vezes eu vou postar uma coisa, eu só tinha que ir lá e postar. Só que você vai postar, você posta o seu e você acaba ficando preso ali por algum... Eu tento sair, eu detesto. Quando eu percebo que eu estou sendo fisgado, eu falo, não dá. Esse senão pessoal você fica, tá seguindo... né? Fala, meu Deus, eu quanto tempo eu tô aqui? desinstalo. E o do algoritmo celular. ele é extremamente
inteligente, né? Ele percebe aquilo que te engaja e ele começa a mandar um atrás do outro daquilo que sabe que você vai querer ver. Sim. E no meu caso é tênis, né? Ele começa a mandar neguinho jogando tênis aqui, jogando tênis e treino, não sei o que lá. Fala, meu, mas que coisa chata, mano. Olha a sacada que ninguém viu do Nadal. Aí ele fala, ninguém viu. Aí você vai lá, só milhões de pessoas viram. Mas a gente tem que ter uma inteligência muito grande para não se deixar... Você perde seu tempo, você fica mais improdutivo. Não, sim, porque te distrai. Às vezes você entra, é o que você falou. Você entra para fazer alguma coisa, aí você vai, nossa, mas por que eu abri isso aqui mesmo? Porque você já foi fisgado por algum vídeo, alguma coisa, alguém que te mandou um direct. Eu nem abro para olhar, assim, sobre o meu gerenciamento de tempo de uso ali no celular, porque eu tenho certeza que o Instagram vai estar lá em cima. Melhor nem ver, né? Você falou aí das suas filhas, da hora do almoço, tudo. Eu queria saber, você tem acesso a muito conteúdo, até por conta do trabalho mesmo. O que você deixa as suas filhas assistirem, até acesso nisso daí? O que você não deixa e como você controla isso tudo? Mesmo tendo uma dinâmica bem corrida no dia a dia, de trabalhar e tal. É difícil você tirar o acesso. Mas, por exemplo, nenhuma das duas tem celular. Nem a de 7, nem a de 3. Nenhuma das duas tem tablet. Eu tento dar livro, eu tento entreter de outra forma. Eu falo para o meu marido, é importante que elas tenham a base, que elas se relacionem com pessoas, para que depois elas passem a se relacionar com as telas. Eu nunca gostei de ir, por exemplo, para um jantar de família, um almoço de família. Todo mundo está conversando e você vê as crianças na tela. Eu acho um pouco desagradável. Eu falo, você tem que ter essa vivência com os seus familiares, você tem que ter seu tempo de qualidade. Aprender a conviver, né? Exatamente, a se relacionar com pessoas. O que a gente não consegue tirar é o YouTube da TV. A geração de agora, ela não sabe o que é uma TV aberta. Então, elas assistem desenhos no YouTube. Não assistem desenho na TV. E nem é culpa delas, né? Porque há um tempo atrás, como a TV aberta ela era vista, tinha espaço na parte da manhã para ter canais que passavam desenhos. Isso daí hoje em dia não dá mais dinheiro. Então, não existe mais nenhum canal, acho que passa desenho na parte da manhã, né? Olha, eu não sei nem te dizer. Eu imagino que não existe não mais. sei te Todos dizer, eles foram saindo e acabou tudo. Sim, elas assistem mais à noite, né, mas sempre depois de fazer a lição de casa, né, no caso a mais velha já tem, e a gente tenta controlar, sem dúvida. Tá, esse ano você faz quantos anos de casada? Eu fiz dia 1º de setembro 12. 12 anos? 11 ou 12 anos, já não sei. Que decepção, gente. Ele sabe mais que eu. E o que você acha que é o segredo para manter um relacionamento por tantos anos, assim, construir uma família tão linda? Olha, a gente vai fazer 20 anos de relacionamento o ano que vem. 20 anos juntos. Exatamente, 20 anos juntos. Eu falo que, mais uma vez, é aquilo que você construiu lá no começo. A base do seu relacionamento. Quanto mais forte ela for, quanto mais ela estiver pautada nos mesmos valores, nos seus princípios, nos seus objetivos de vida, eu acho que é mais fácil você passar pelos desafios. Porque sempre vão ter. Nunca vai ser sempre um mar de rosas. São altos e baixos, mas eu acredito que, quando isso está muito bem estruturado, é muito melhor, né? Você seguir a vida tendo apoio, tendo parceria. E tudo que a gente construiu foi muito na parceria, dando tempo ao tempo, né? Fazendo bem tradicionalzinho, né? Então, namoramos, noivamos, casamos. Foi tudo feito com muita calma, esperando o tempo certo, tanto de maturidade. Eu tinha 17 anos quando conheci ele 24 quando me conheceu. A gente foi realmente construindo junto. E foi isso que fez a gente estar aqui até hoje, sabe? É você querer fazer dar certo também, né? É verdade. E do lado profissional, porque você foi para a área de empreendedorismo já há bastante tempo, né? Já. E a área dele é outra. Sim. Não tem nada a ver. E como é que vocês conseguem conciliar de boa isso daí? Porque normalmente quem é empreendedor trabalha mais do que... Ele também é empreendedor, não? Ele trabalha... Não, ele trabalha na área comercial. Ele trabalha na Electrolux hoje. Ele tem uma vida... que às vezes eu nem entendo direito. Tá? Não que eu não entendo o que ele faça, mas é que assim, ele lida com um universo que eu simplesmente, não conseguiria, que é números o dia inteiro. É o dia inteiro número, planilha, Excel. Porque a venda técnica dele? Ele trabalha com a parte de e-commerce, né, da Electrolux. Então ele tem que o dia inteiro controlar venda, números, metas e acompanhar isso. O meu universo é o da escrita.
completamente diferente. Então, eu sou aquela que fala, dá uma arrumadinha nessa planilha aí pra mim. Como é que eu faço para fazer tal coisa nessa planilha? Eu mando para ele. Porque ele é totalmente analítico. Nós somos perfis bem diferentes. Ele é extremamente analítico e eu sou o lado mais da extroversão, da comunicação e tal. Mas a gente se complementa, assim, não tem como. A gente não estaria tão junto já há tantos anos. Otávio, você falou assim que uma das coisas que ajudou vocês a permanecerem juntos foi os valores que vocês compartilham em comum. Você pode falar um pouco desses valores, o que você carrega da sua vida pessoal, seus valores profissionais também? Ai, Adri, eu acho que é muito valores de família. Eu acho que a gente sempre foi muito ligado assim, a construir família, a querer isso. Que o valor da honestidade, de sermos seres humanos que sempre vão querer o bem do outro, amizade, sabe? A gente somos duas pessoas do bem, assim, sabe? E bom humor, né? Eu acho que a gente divide bastante isso. Cada um à sua maneira. O meu humor é bem quinta série. O dele já é um humor assim, falo, por que você tá rindo? Sabe? Qual é a graça disso? Então, acho que isso ajudou bastante. Assim, nós temos valores muito próximos, princípios que realmente são pautados aí na bondade, eu acredito, Adri. Então, são valores que a gente não abre mão. E as crianças vocês planejaram, né? E eu lembro quando você veio fazer o ensaio de gestante da Teodora, que colocou todas aquelas injeções. Conta pra gente um pouquinho como foi esse desafio gigantesco que você teve para... Então, depois que a gente casou, enfim, nós decidimos ter filho depois de uns 5 anos de casados. E assim, você nunca espera passar por um desafio, né? Na sua cabeça você vai engravidar e vai dar tudo certo. E com a gente não foi isso que aconteceu. Né? Eu perdi a primeira gestação com 4 meses, tinha má formação, tinha uma série de problemas. E foi realmente um período bem difícil, né? E é o que eu falo, né? Volto lá na base. Ele foi a primeira pessoa que virou para mim e falou que a gente não ia desistir. E é fundamental você ouvir isso, né? Quando você porque você tem um sentimento de impotência muito grande, né? Quando você passa por isso. Foi um período bem difícil. E, assim, os médicos falaram, é um acaso, às vezes dá errado mesmo, né? Acontece. E aí, depois de 3 meses, eu engravidei de novo. E eu perdi de novo, mas eu perdi com 6 semanas. Mas eu saí meio transformada, sabe? Eu falei, eu vou descobrir porque eu tenho alguma coisa. Tenho certeza que... alguma coisa errada não está certa. Exatamente, né? Porque assim, eu ouvi dos médicos, mas é normal, você pode perder até 3 bebês na vida reprodutiva. Eu falei, não. Não é normal. Mas em seguida, 2 seguidos, não dá, né? Não dava para normal para ele, que tá ali sem envolvimento emocional com aquilo, mas isso acaba, né, com a gente. E aí, como boa jornalista, fui apurar a minha situação, né? Falei, não, eu vou atrás. E eu levei 10 meses para fechar o diagnóstico, né? Eu fui atrás de um especialista em perdas de recorrência. Dr. Barini, de Campinas. Eu acho que é importante a gente citar, porque sempre tem alguém que pode estar ouvindo com essa dificuldade. Fui atrás do Dr. Barini, passei com a equipe dele e a equipe dele descobriu a trombofilia, que era um negócio assim muito mal falado na época, assim, pouquíssimo divulgado. E aí eu comecei a entender, falando, não, agora eu descobri o que eu tenho. E o que é esse nome esquisito? Trombofilia é uma predisposição a gerar trombose. A minha primeira gravidez, não se sabe se eu tive uma trombose na placenta por conta da malformação e a criança não se desenvolveu como deveria, porque tinha entupimento, né, de veias. E a segunda, a mesma coisa, né? Então, depois que eu descobri isso, eu fui para um médico de alto risco, né, um obstetra especializado já em trombofilia, e comecei a tratar, né? Então, eu lembro que a gente estava viajando, estava de férias, e eu meio que, assim, tentei tirar da cabeça, né? Porque não tem nada mais chato do que você tentar engravidar e só pensar em engravidar. Isso é um assunto que vai te consumindo. E eu fui viajar e eu descobri na volta que eu estava grávida, né? E eu já estava medicada, né? Então, acho que todo mundo que tem trombofilia tem que acompanhar, né? Você não esperou estar grávida para ter esse tratamento. O tratamento foi feito já antes. Já mesmo. Antes. Nossa, por conta de eu ter... informação é muito importante. Né? Exatamente. Por conta de eu ter perdido 2 bebês, o médico falou, assim que você passar do período de ovulação, você já começa a aplicar a injeção, o anticoagulante. Então, mais ou menos no 20º dia do ciclo, eu já começava a aplicar a injeção.
Porque como eu perdi um com 4 meses mais avançado e a outro com 6 semanas, pode ser ali no comecinho que você já tem, né, na hora de formar já tem algum problema. E esse anticoagulante, ele é geral, ele é para o corpo todo ou é específico em alguma região? Como que funcionava isso? Ele é para qualquer tipo de coagulação. De problema de coagulação, trombofilia. Então, assim, no meu caso, a indicação era de aplicar na barriga, né, uma injeção de anticoagulante. Então, a partir do 20º dia do ciclo, eu aplicava e aí tudo fluiu muito bem, né? Eu tive uma gestação da minha primeira filha. Foi bem complicado, eu tive que ficar de repouso, tive bastante sangramento, deslocamento de placenta. Então, eu tive um período muito tenso, né? Acho que foi uma gravidez, assim, que eu era tensa do começo ao fim, né? Porque você sempre fica com aquela assombração, né? De que poderia ser interrompida a qualquer momento. Então, foi tenso, mas deu tudo certo, ela está aí. O nome dela é Teodora. E eu escolhi um nome forte, porque depois de tudo que você passa, até o dia dela nascer, eu escolhi Teodora. Porque Teodora significa enviada de Deus. Né? Então, para mim, tinha um significado muito especial. E eu só acreditei realmente que tudo aquilo tinha dado certo. Né? Ela nasceu no dia 6 de abril. No dia 9 de abril, que eu fui para casa com ela e coloquei no berço. Eu falei, acabou. Sabe? Meio que você fecha um ciclo, né? Acabou. E aí, depois, eu engravidei da Júlia. Né? E eu falo que foi uma gestação completamente diferente. Eu também também tratei trombofilia, mas você conseguia perceber que a diferença entre o estado emocional, de repente, que eu estava, né, da Teodora e o que eu estava da Júlia foi muito diferente. Da Júlia, você acha que você estava mais tranquila, mais confiante? Totalmente. Já sabia que ia dar certo, não já estava Eu acho que já, assim. Tanto que quando ela nasceu, o médico falou assim, olha, nem falo que você tem trombofilia, é uma paciente que eu sei que tem trombofilia, porque a placenta tá linda, o cordão umbilical tá lindo, ela tá forte, e a Teodora nasceu com baixo peso, o cordão umbilical bem fino, então você via essa diferença, né? Então, ali também você respira aliviado, né? Tá tudo bem. E você já sabe que agora que quando vier os irmãozinhos também, não, tá tudo não tem. Estamos agora aqui chega, fazendo. Não. Por favor, deixe nos comentários se você acha que a Thalita tem que dar pelo menos mais 2 irmãozinhos para Teodora e para Júlia. Nós estamos aqui engrossando o caldo. Não, gente, não dá. A fábrica foi fechada. Não. A vasectomia foi assinada. Não aceitamos isso, não aceitamos. Voltando aqui para a área de marketing, Thalita, se você pudesse dar três conselhos para quem quer projetar uma marca de sucesso, quais você daria? Primeira coisa é saber o seu objetivo, né? O que você quer com essa marca, o que você tem de novidade para apresentar. Né? A segunda dica é se preparar para isso. Né? Eu sempre falo, não adianta você contratar uma assessoria de imprensa se você não tiver tempo para atender as demandas de assessoria de imprensa. Vocês são provas vivas disso, que vocês precisam ajudar, né? Ter tempo, disponibilidade para receber jornalista, conversar com eles, receber aqui, dar entrevista. Separar para mandar as coisas que o pessoal da assessoria pede. Exato, porque por mais que você produza... Não atropelar a assessoria, muitas vezes. Porque por mais que você produza o material, né, do cliente, ele precisa provar esse material. Né? Ele tem participação no processo. Então, ele tem que ter tempo para se dedicar a isso também. Eu tenho uma experiência muito boa com você, que foi uma vez que veio no estúdio, ligaram aqui. A gente estava saindo, depois de um dia super corrido, vários ensaios. Aí ligaram do programa na época do Gugu, que queriam vir no estúdio para fazer umas fotos de uma moça que ia aparecer no programa e tal. E eu, naquela explosão, falei, não, vem, pode vir e tal. Não, mas tem que ser amanhã cedo, não sei o que, não sei o quê. Nem passou pela Thalita. Nem passou pela Thalita. Aí eles vieram de manhã, aí eu acho que a Thalita viu a gente fazendo alguma coisa ao vivo, alguma coisa. Ela me ligou na hora e falou... O que esse pessoal do Gugu tá fazendo aí? Aí eu peguei e falei, não, eles ligaram ontem, quiseram vir fazer uma matéria. Gente, era uma matéria tão esdrúxula, pior que de site pornográfico, sabe? Era uma matéria, assim, com a menina seminua, mostrando, assim, o corpo. Eu tentava tampar a menina. Tentava tampar ela. Era tá vendo? terrível, tá vendo? Era terrível. Provavelmente, se tivesse passado pela Thalita, ela ia falar, vocês não vão participar desse programa porque não tem nada a ver com a proposta de vocês.
E eu, como não assistia TV, já há muitos anos, tem muitos anos que eu não assisto TV, eu não imaginava que o programa do Gugu sempre foi meio para esse lado Sim. obscuro da pauta, vamos chamar assim, né? Apelativo no máximo, obscuro da pauta. Mas eu nunca imaginei que pudesse ser daquilo. Então, a única matéria que foi feita aqui no estúdio, da qual eu tenho uma vergonha absoluta, vocês nunca vão ver em lugar nenhum. Teve umas duas, eu acho, mas essa daí foi Ah, terrível. teve outra também. Teve Também outra de foi a manhã mesma também. coisa Foi a mesma que coisa. eu atropelei. Foi uma da Barbie Girl. uma coisa Da menina que queria ser Barbie, toda transformada. Meu Deus do céu. era Eu uma não fiquei coisa assim. sabendo, tá vendo? Não atropelaram a sua assessoria Foi. de imprensa. Essa Não daí tem que ser atropele a sua regra assessoria número um. de Deixa imprensa. Se ela você vai filtrar. investir num trabalho de assessoria de imprensa, faça com uma empresa, com pessoas que você confie e confie de verdade. Não atropele, porque eu, pelo menos, todas as vezes que eu atropelei, eu me esborrachei, assim, de... E acho que Com como terceira dica, pegando o seu gancho, é a relação de confiança, né? É importante que você converse com uma agência e você sinta a sinergia com essa empresa, que o santo bate mesmo, tem que bater o santo ali, sabe? Porque a gente sempre gosta de falar que a gente tem clientes de longo prazo, né? A gente realmente se torna um parceiro, às vezes um braço de marketing mesmo, e começa a atuar em outras frentes também, porque é importante você confiar. Quando você confia, você sabe realmente o que você vai fazer, o resultado que você vai ter, e principalmente como que essa empresa vai te direcionar para o caminho certo, né? E não é um erro 100%, Adri, de ter atropelado, que às vezes no calor da emoção você fica empolgado, uma TV que vai vir aqui, né? Que legal, assim. E amanhã... Não, era muito em cima da hora, Sim. acho que foi no mesmo dia o negócio. Não, foi no foi final no do dia dia. seguinte, uma coisa assim. Muito rápido. E aí, assim, muitas vezes, quando a gente atende uma pauta, a gente vai fazer justamente essa avaliação. Será que essa pauta vai agregar para o seu negócio? Ela vai trazer uma boa imagem? Ela vai pingar alguma coisa negativa na sua reputação? Né? Ela pode gerar alguma crise, algum questionamento de cliente, positivo ou negativo? Então, é importante que a assessoria não só aprove isso, como também mantenha esse relacionamento para futuras oportunidades, né? Eu vou dar mais uma dica também. Nunca subestime as dicas, né, que a sua assessora te der, né? Porque eu lembro, foi engraçado isso aí. No começo do contato que a gente teve, que vocês tiveram com aquele cantor, né, que veio aqui, aí eu falei, mas sertanejo, eu não curto muito sertanejo, eu nem conheci esse cara é desconhecido, mas será que tal? Não, mas vamos fazer, que é legal, não sei o que. Aí a gente fez, aí quando foi ver quem que era, o Marcos, da dupla Marcos e Belucci, foi dali que a carreira dele explodiu, foi assim, uma das coisas mais legais que aconteceu. E ele se tornou nosso amigo, depois veio aqui várias vezes, e no começo não estava dando nada por essa pauta aí, né, que vocês falaram, vocês entraram em contato Exato. com eles tudo. Quer fotografar? Eu quero, mas pode ser sertanejo. Aí quando... Tá vendo? E eles foram um dos primeiros, né, que a gente fez parceria aqui. Veio foi na muito legal. época, eles ainda veio a Record e fez e aquele foi ensaio, foi um ganha-ganha assim maravilhoso, porque para eles também, em seguida eles explodiram com aquela música Domingo de Manhã. E aí, depois eles não vinham mais na Record, era só a Globo pra cima. Sim. Depois... Foi ótimo aquela parceria, eu lembro muito bem desse dia. Como que é hoje a filtragem de vocês com relação a influencers? Para linkar esse influencer com, de repente, uma marca, tudo. Como que funciona isso? Porque é um mundo, né? Esse negócio de influencer. Às vezes é muito comum uma pessoa que a gente nunca ouviu falar na vida, tem 25 milhões de seguidores, tem uma coisa assim, uma explosão de seguidores e você nunca ouviu falar daquilo. Então, são sempre dois formatos de trabalho que a gente tem por lá. O que a gente faz de curadoria, que é a pesquisa do influenciador, e o que a gente faz de projeto completo, né? A gestão completa da ação. Quando a gente fala de influenciador, né, a gente já testou plataforma, a gente já foi atrás de tentar automatizar esse processo de busca. Mas são perfis mais generalistas, que fogem um pouco, de repente, do objetivo daquele cliente, do perfil do cliente. Hoje a gente tem profissionais lá dentro da agência que são dedicados a marketing de influência. Então eu tenho desde clientes que têm uma recorrência de ações no mês, então ele tem um projeto com pelo menos 20 influenciadores por mês, outros com 30. A gente tem ações pontuais. Então, tem projetos de marketing de influência
por permuta, por patrocínio, aí envolve contrato, nota fiscal, gestão de cocriação, gestão financeira desse influenciador, né? Então a gente tem esses 2 escopos de trabalho, tá? Quando a gente fala da escolha do perfil, a gente precisa traçar com o cliente, olha, qual que é a linha editorial que você tem, por exemplo, de serviços dentro do seu Instagram, do seu TikTok, o que você produz de conteúdo, você já existe um calendário realmente, um planejamento, para a gente entender o que ele tem ali editorial, entre aspas, né, falando calendário, postagens, para que a gente entenda o que ele tem feito e o que ele quer apresentar. Então, ele vai lançar um produto ou ele vai criar uma ação de recorrência? Né? Então, a partir disso, a gente vai buscar o perfil de influenciador de acordo com essa marca. Tá? Então, a gente realmente faz um trabalho de pesquisa, né, em cima desse perfil. Então, a gente vai manualmente atrás do influenciador. Quando eu falo manualmente, a gente vai buscar na rede social. A gente vai buscar por palavras-chave, por outros perfis de redes sociais. A gente realmente vai atrás. É um trabalho que te demanda mais tempo, mas ele te traz um influenciador muito mais engajado com sua marca. O que eu posso trazer de exemplo, a gente tem um cliente lá que a gente faz parcerias patrocinadas. Então, a gente tem o lançamento do produto dele em pontos de venda de todo o Brasil. Então, para cada ponto de venda que a gente vai fazer, né, um lançamento, ou que o produto dele vai chegar, a gente tem um influenciador daquela região. Por isso que é importante a gente entender a linha editorial que já existe dentro da rede social desse cliente. Se ele está falando só de venda de produto, está falando só de lançamento de produto, onde que esse influenciador vai se encaixar, né, nessa rede social que já está ali, né, a todo vapor, para a gente co-criar ou para a gente fazer um lançamento, enfim, se vai ser em uma ocasião especial, se vai ter um storytelling por trás disso. Então, a gente tem que realmente parar e pensar, né? Então, existem jobs pontuais, né? E existem recorrência que a gente cria aí no ano inteiro de ações que a gente vai desenvolver. E como que é essa prospecção desses influenciadores, o contato e que tipo de contrato até que se faz com eles? Como que funciona isso daí, mais ou menos? Então, no caso, por exemplo, desse cliente, tá? Acho que vai ficar mais claro para todo mundo. É uma marca de bens de consumo, então a gente tem contratos com influenciadores de todo o Brasil, justamente trabalhando um ponto de venda que é específico. Né? Então, eu vou levar esse produto para São Caetano do Sul. Então, eu preciso de um influenciador local para que ele ajude a promover esse produto lá. Então, durante 3 meses, a gente vai fazer um contrato com esse influenciador para que ele promova o produto, para que a gente faça uma cocriação de conteúdo com ele. E quando eu falo de cocriação, é justamente quando a gente vai pensar em como que a gente vai falar disso, né? E é engraçado você pensar, por exemplo, no marketing de influência dentro do Instagram e no marketing de influência no TikTok. É muito diferente, né? Se você observar alguns influenciadores no TikTok, às vezes você nem sabe que você está dentro de uma publi. Né? É um negócio tão bem criado, é uma história tão legal de você acompanhar, que no final você fala, putz, caí numa publi. Sabe? Caí numa publi. E é muito legal quando isso acontece, porque você com certeza atingiu o objetivo ali com aquele influenciador. Né? Então, a gente tem que pensar em todo esse processo, né? Quando a gente vai avaliar o influenciador. Como é que ele já tem criado conteúdo? Qual é a linguagem que ele tem? Né? É um influenciador que está envolvido com algum caso que possa respingar negativamente na marca? Tem que avaliar isso. Alguma crise? Já se envolveu com alguém que trouxe alguma... sujou a marca, enfim, sujou o nome de alguém. Tudo isso a gente tem que avaliar, né? Para que a gente também faça uma prevenção aí de riscos também para a marca. Tem que levantar a capivara do cidadão, né? Quando você trabalha por permuta, aí você vai oferecer em troca ou o seu serviço ou o seu produto. Né? Também tem essa modalidade. Sim, mas não necessariamente aquele influenciador obrigatoriamente vai publicar aquilo, né? Tudo depende de como você vai encaminhar, o que você vai conversar com ele antes, o que você vai tentar entender, puxar, confirmar. Então é um trabalho realmente de você gerar conexões, né, entre a marca e o influenciador. Agora você falou que no TikTok às vezes é muito mais legal, mais agradável, porque tem um storytelling aí, tem alguma coisa que engaja muito mais. Não dá para fazer isso daí dentro do Reels, por exemplo, no Instagram também não rola? Eu acredito que dê, só que assim, eu acho que vai muito do comportamento do usuário na rede social, né? Então vai muito do tempo que a gente tem para produzir. Hoje o TikTok ele te entrega um resultado mais... A entrega orgânica do TikTok muito é melhor.
né? Bem maior. Então, acredito que algumas marcas, até dependendo do público que ela já tem ali no TikTok, investir ali. Uhum. Né? As pessoas engajam de uma maneira diferente do que elas engajam no Reels. Entendi. O TikTok é um bicho que eu preciso algum dia aprender a lidar com ele. Depois que você entrar, Rony, você vai ver que vai ser difícil sair. Então, é isso que eu não quero. Eu tenho receio. Isso daí parece crack, né? A pessoa usa uma vez e fica viciada, né? Tem que se controlar. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para a Thalita sobre o mercado de influencers. Você acredita, que hoje a gente consegue contratar influencers por um valor acessível para a maioria das pequenas empresas? Sim, com certeza. Eu falo que você tem de tudo no mercado, você encontra de tudo. Desde do influencer que é um pouco mais micro, que é aquele que tem um volume de seguidores ainda em crescimento, como você tem aqueles influenciadores que já têm um público ali muito maior. Né? E aí, com certeza, já está muito mais profissionalizado. Não que o micro não esteja, tá? Mas, às vezes, ele está começando a sua carreira, ele está entregando algo legal, ele está em crescimento, ele está em busca também de fortalecer o seu trabalho. Né? Então, tudo tem que ser avaliado com cuidado, sabe? Eu acho que tudo é negociável, depende muito da causa que você vai querer levantar com ele, qual é o propósito, né? Para que você também consiga criar e estabelecer um relacionamento legal com ele. Né? Às vezes não é só a divulgação pela divulgação. Né? Tem muito influenciador que ele não vai atender determinada marca porque não condiz com o que ele acredita, não condiz com o público dele. Então, é bom você ter sempre uma interface, né, para fazer essa avaliação mais crítica e conseguir te determinar o influenciador ideal. Uhum, mas tem influenciador para todo tamanho de cliente, tem, né? Pra com quem certeza. está começando, quem não está. Você acredita que o mercado de influenciadores ele pode dar um grande resultado de ROI mesmo, de vendas reais, para quem investe neles? Não, sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Por isso que as ações elas precisam ser muito bem desenhadas, para que você consiga medir o resultado dessa ação, né? Então, você precisa pensar no objetivo e qual é o caminho que você vai ter para chegar nele, né? Então, o ideal é que você planeje isso com o cliente para que você consiga ter acesso às métricas ideais, acompanhar isso, para que não fique as pontas não fiquem soltas, né? Uhum. E você ainda, nesse processo aí de pesquisar esses influencers, você ainda tem que pesquisar qual que é a audiência do influencer também, né? Sem dúvida, porque de repente ela pode e não ser como ela é real? Porque imagino que nesse mercado de influencers tem muita coisa que que parece real, mas não é. Né? Não, e até esses dias eu estava vendo um caso de uma pessoa que fez uma influencer que fez um lançamento digital, né? Uhum. E ela fez um lançamento que era da área de maquiagem e tal, mas ela tinha, sei lá, tinha milhões de seguidores, tinha mais de 1 milhão. Então todo mundo acreditava que aquele lançamento ia bombar, ia estourar. E depois não deu nada, assim. Foi uma área negativa, mas não deu nada. Aí quando eles foram avaliar qual que era o problema... Obrigada, viu? Obrigada. Eu não sei como que isso daí passou sem ninguém ver, mas quando eles foram avaliar, a audiência dela, o público que realmente seguia não era um público que comprava, porque era quase todo de crianças. E aí ela foi vender uma coisa para pessoas que teriam que ter um outro poder aquisitivo. Então... Eles descobriram isso porque o horário que começaram a acessar o vídeo de vendas dela... Eles descobriram isso, que o horário que começaram a acessar o vídeo de vendas dela era o horário do recreio das crianças. Então isso daí é muito interessante, né? Milhões de seguidores. Tinha milhões, mas não era um público que ia comprar. Então, você precisa ter essa avaliação. É importante porque quando a gente fala dessa pesquisa manual que a gente faz, é justamente para tentar minimizar ao máximo, né, essas falhas. Então, você precisa avaliar se o comentário que está naquela rede social é verdadeiro, né? Se o número de seguidores que está ali também é verdadeiro, se não tem um monte de seguidor que é comprado, tem né? isso se também, não é né? seguidor de sorteio, que é o cara que só está lá pelo sorteio, né? Então, assim, até pouco tempo isso ainda deve existir, com certeza. Tinham grupos de engajamento no WhatsApp. Gente, fiz um post agora, vocês podem ir lá curtir? Então, assim, são as famosas métricas da vaidade, né? Só funcionam para você. Não vai funcionar para te trazer nenhum tipo de retorno. Então, é melhor que você cresça devagar, mas cresça com um público fiel, do que você crescer só para mostrar números que não vão te refletir em absolutamente nada.
É, até porque as curtidas é a pior métrica que existe do Instagram, né? A pessoa, né, tem um monte de curtida, mas curtida não paga boleto, não faz nada. Não, exatamente. Você precisa realmente ter uma métrica que faça sentido para você escolher aquele influenciador, definir uma ação. Então, se realmente ele tem interações que são verdadeiras, né? Quando você olha um comentário e você vê lá, é só um emoticon, é só a palminha. Assim, são comentários que eles não agregam em nada, né? Você precisa entender que aquilo, né? A pessoa não engajou, né? Ela não compartilhou. Não ela representa não muita tentou, coisa aquilo, né? Então você precisa ter um olhar mais crítico, né? E ter alguns critérios para que na hora de você escolher um influenciador, principalmente se você vai fazer uma ação, um grande lançamento como esse, né? Você não se frustrar no futuro, não ter investimento no canal errado, né? É importante você ter uma ajuda profissional nessas horas. Tá, me ocorreu uma coisa, que a gente acabou de vir de um período de eleições no Brasil, bem controverso, né? E muitas empresas acabaram se posicionando e, em seguida, se ferrando junto, porque... Enfim, eu queria saber se tem alguma dica nesse sentido com relação a coisas mais polêmicas. Por exemplo, o estúdio Rony Sanches, a gente optou desde o começo de não se posicionar politicamente, até porque a gente não entende nada disso. E também não dar opinião sobre futebol, religião, que é tudo coisas que envolvem muito sentimento, muita polêmica. Sim. Você acha que isso ainda vale ou a empresa tem que se posicionar? Enfim, me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso, muitas vezes, nada vai te trazer de bom, nada vai te trazer de resultado para o seu negócio, né? Você tem que pensar e chegar à conclusão, o que isso vai agregar para o meu público? A minha posição política vai reverter positivamente no meu negócio? A minha escolha religiosa? Eu acho que assim são decisões muito pessoais que as pessoas precisam separar, né? O que é trabalho, né? O que é parceria comercial, o que é negócio e o que é o que eu, Thalita, você, Rony, Adriana, acredita politicamente, por exemplo. Né? Quer falar na sua rede pessoal? Você pode falar, é sua rede pessoal, mas ainda assim, se ela estiver ligada ao seu negócio, você também precisa se preocupar. Vai respingar, né? Não tem jeito. Então, assim, se eu tivesse que falar para algum cliente meu, eu sempre falo, gente, é um período de muitas emoções, né? A gente passou realmente por um período eleitoral caloroso, acho que a gente nunca viu isso acontecer no Brasil antes, né? As pessoas realmente estavam, assim, fora do limite do respeito, né? Da educação. Então, precisa dar uma segurada, né? Você não é tudo que você precisa levar para a rede social. Não é tudo que você precisa falar também, né? Guarda para você um pouquinho. E a chance de dar ruim é grande. Fecha o Instagram. Boa dica, viu? Você que tá... É uma empresa que ela é aberta para todo tipo de público, a chance de você de sair reverberar de uma forma negativa é muito grande, né? Não, com certeza. Não tem como, né? Metade da população estava pensando de um jeito, metade está pensando de outro jeito. E todo mundo estava errado porque estava todo mundo sendo muito ignorante, né? Então... Se você se posiciona, a outra metade com certeza ia te excluir na hora, né? Você ia perder não sei quantos mil seguidores por segundo. Então, com certeza. Não compensa. Eu imagino que deve ter tido muita gente que, de fato... Imagino que deve ter tido muita gente que, de fato, perdeu mesmo. Aí eu vi as pessoas se queimando assim. Eu achava um ato heróico, né? Mas não sei se compensa. É um ato de coragem, né? Ato a pessoa tem que assumir o posicionamento e as consequências dele. Sempre, né? Tem alguns casos, pouquíssimos casos, em que a pessoa já está num nicho ali de público, que aquele público já conversa com ela e está tudo dentro. Então ela podia defender aquilo lá porque o público dela era aquele mesmo, é muito nichado. Sim. Aí fazia algum sentido, né? Mas isso daí são casos bem específicos, né? Muito específicos, muito específicos. Acho que a gente estava e ainda está sujeito a tudo, né? Assim, você vê nitidamente que sempre que tem alguma notícia, principalmente para o âmbito político, você ainda tem opiniões muito ferrenhas, assim, difíceis de lidar, né? Então você tem que estar preparado para falar e para tomar dos dois lados, né? Tanto positivo quanto negativo, né? E todo mundo tem argumento para tudo, né? Então assim, também ninguém muda a cabeça de ninguém, né? Então E a internet é um filtro, né? As pessoas acham que podem falar tudo, não tem filtro para nada, não vai acontecer nada. Então, assim, eu acho que é delicado você
pensar em expor muita opinião polêmica, e tem que fazer de uma maneira pensada, né? E quais são as consequências que essa opinião pode levar, e assim, preciso falar disso? Vai agregar para o meu negócio, né? Sim. Com certeza. Preciso mesmo. Isso a gente sempre fala para as pessoas, né? Porque a gente tem os nossos alunos, né, de fotografia, e muitas vezes, quando eu estava falando sobre redes sociais, tal, você vê a pessoa pegar a rede social dela para ela meter o pau em um cliente dela, por exemplo. Né? Eu falo, meu Deus do céu, por favor, não faça isso. Não, o cliente não pagou, veio buscar as fotos e reclamou, enfim. E que o cliente ficou chorando para baixar o preço. E aí a pessoa vicia nisso, porque a coisa ruim, ela engaja de um jeito absurdo. Né? A polêmica engaja sempre de um jeito muito absurdo. Então tem que ter esse cuidado, né? Se vocês são leitores de comentários, vocês devem perceber. Você pega um post polêmico, abre para ler os comentários. Nossa. Tem de todos os lados. Aí que você não vai sair mais do Instagram. Eu tento fugir disso daí. Porque, é muito interessante esse negócio da polêmica, que parece que as pessoas hoje, elas estão num grau de sensibilidade absurdo, assim, a flor da pele, que qualquer mínima coisa as fere, assim, profundamente. Esses dias eu vi uma moça, era um cortezinho, um shot, e ela falava do esmalte vermelho, você tá até de esmalte vermelho. Ela falava que Hollywood inventou esmalte vermelho com quais e quais intenções, e que não era elegante. Ela falou isso. Mas era só uma opinião sobre um esmalte. As pessoas levavam aquilo assim como se aquilo dependesse da vida delas. Sim. Elas tinham que defender. E não sei o que. Eu falei, eu uso esmalte vermelho, vou continuar usando. Pra mim não muda nada. Mas eu achei interessante. A menina contou lá um fato histórico. Eu falei, que bacana. Mas as pessoas realmente estão num grau de sensibilidade em atacar os outros, assim. É que hoje em dia tem aquela necessidade, né, de jogar a pessoa ali na arena e de pisotear, que hoje em dia é o cancelamento. Né? Então, o cancelamento, E as pessoas gostam de ser canceladas, é muito louco isso daí, né? Tem a nova arena, na sua opinião, Thalita? Olha, é aquilo que a gente estava falando, né? Esse negócio do cancelamento. Por isso que você tem que pensar como marca, falando em marca principalmente, com quem você vai se aliar. Né? Então, se vocês assim observarem, sem citar nomes, mas os jogadores de futebol que se envolveram em casos, por exemplo, de estupro, todas as marcas que estavam aliadas a ele, elas saíram rapidinho. Todos os contratos cancelados. Então, assim, é preciso ter cautela, né, com o que se fala na internet, achando que você está isento de qualquer tipo de punição. Não, ninguém vai ver isso, ninguém vai ligar. Às vezes, toma uma proporção que você não imagina. E até, isso daí, os casos de jogador de futebol, aí é uma coisa que ele já... É óbvio que ia ter um problema muito grande. Porque aí mas tem outros casos, quer dizer, a empresa que está patrocinando, a empresa tem ali algum viés político, né? E a pessoa falou alguma bobagem, ela é cancelada do mesmo jeito, ela perde todos os contratos do mesmo jeito. Assim, teve um caso, acho que foi aquele menino lá, o Monark lá, eu vi o caso, eu falei, ele não fez nada que era para acabar com a vida dele, mas acabou com a vida do cara, assim, foi cancelado até o limite. Né? Uma palavra, levantou a mão, fez não sei o que lá, destruíram a vida do cara, perdeu tudo, perdeu até a empresa, né? Teve que sair. Assim, a empresa saiu fora, né? Foi um negócio absurdo. Mas é porque a empresa que estava patrocinando também ela estava tinha um viés muito grande, né? Então, uma palavra que ele falou, não, isso daí podia relevar, podia levar de outra forma, podia dar alguma advertência pro rapaz, né? Mas não, preferiram acabar com a vida dele para servir de bode expiatório. Você tem casos extremamente graves, como esses do futebol, né? Que a gente... total sentido, assim, é algo extremamente absurdo, mas que é muito difícil a marca conseguir, né, mapear algo desse tipo, né, enfim. E você tem dos mais simples, assim, às vezes uma colocação errada, uma interpretação que as pessoas fazem. Um recortezinho de uma coisa que a pessoa falou. Levantar de mão. Sim. Há um tempo atrás eu vi alguma coisa que a pessoa fez com a boca, assim. Não, acaba com tudo. Mas assim, é porque eu sempre levo, você vai avaliar, muitas vezes até na empresa mesmo, né? Tem um funcionário, ele faz alguma coisa e tal, aí você avalia aquilo que ele fez, mas você avalia também toda a trajetória dele, tudo que o andamento dele, do dia a dia, tudo que ele faz, né? E não só aquilo lá, né? Para ver se aquilo lá corresponde a tudo que ele fez, se aquilo lá foi só uma falha. E eu acho que deveriam fazer isso aí também com a pessoa, né? Porque a pessoa, eu acompanhava lá o podcast lá e eu via ele falar, cara...
Ele falava besteira assim, mas você vê que é uma pessoa que não tem maldade, não tem nada, né? Não tinha nada a ver com aquilo. Aí pegaram aquele recorte para destruir a vida do cara. Então, aquilo lá ficou marcado. Depois daquilo, ele virou a cabeça mesmo, agora ele tá... A assessoria de imprensa, ela tem essa função também de fazer, claro, com as suas ressalvas, a administração de crises. Sim. Como essa. E imagino que nesses tempos de cancelamento isso se tornou um desafio enorme de pensar e ponderar todos os pequenos detalhes antes de subir uma campanha, antes de fechar uma parceria, por exemplo. Com certeza, assim, você precisa avaliar isso, né? Você tem que tentar levantar o máximo de informações que você tem, principalmente com pessoas públicas, né? Como atores, atrizes, jogadores de futebol, né? Pessoas que têm uma certa tendência, por exemplo, a estar envolvidos com polêmicas, que têm um passado que já teve alguma coisa, por menor que seja, qualquer risco de imagem, você precisa ter esse cuidado. Porque a primeira atitude quando acontece alguma coisa negativa é um jogador ou uma modelo, enfim, atriz, perder contratos, patrocínios e etc. Então, assim, se você vislumbra, né, uma ação de médio e longo prazo, ter um embaixador de marca, criar uma campanha com alguém que seja realmente o rosto da sua empresa, tem que ser muito bem avaliado, com certeza. Você levanta, assim, a capivara, como você falou, de todo o passado da pessoa. Você vai buscar tweets antigos, você vai buscar, assim, tudo que a pessoa já fez que possa, né, em algum momento, te dar alguma indicação, algum indício de comportamento, de conduta. É muito importante que você avalie isso, né? E quando faz esse pente fino, Thalita, sobra muita gente? Aí você me compromete. E se a pessoa está há muito tempo na internet, aí o risco de ter alguma coisa que nada é apagado, né? Exatamente. Você busca ali, você encontra tudo, né? E de influencers, então, você vê os influencers que o cara no passado era uma pessoa e agora ele é outra, totalmente diferente. Você tem um raio na cabeça dele, ele mudou. A internet, ela possibilita isso, né? A mudança. A pessoa acha que se recriou, mas a internet mostra que ela, entendeu? Não é que ela se recriou, ela só resolveu mudar de ideia, mas tá tudo gravado ali, né? Ô, Thaí, quem quiser encontra você em quais redes sociais? Eu imagino que tem as suas redes e tem as redes também da agência Contato. Com certeza, Adri. Eu tenho o meu Instagram. Na verdade, o meu Instagram pessoal ele é fechado, porque é mais família, né? Dia a dia. Entenderam, né? Nem adianta ir lá. É o Thalita Escoto, né? SCOTTO. E eu tenho da Agência Contato, que é @agência contato com 2 T's no to. Aí eu tenho o site, agenciacontato.com.br, também com 2 T's no to. E temos o LinkedIn, né? Lá no LinkedIn eu tenho eu sou mais ativa, acho que das redes sociais que eu participo, o LinkedIn, eu sou mais ativa tanto no meu perfil pessoal quanto da empresa. E acho que basicamente o blog, né, dentro do site da empresa. A gente também tem o Pinterest, mas acho que ele é muito mais para imagens do que para humanização. Thalita humanização, no caso. E dá uma pincelada. Para Adriana é aquele negócio para ela relaxar. Ali, e para ela ter umas ideias malucas e deixar a Jenny doida também. Porque eu acho o Pinterest, ele tem aquela função, até uma vez fiz um curso de Pinterest, que você salva para fazer no futuro. E aí você salva só coisas que você gosta. Então eu tenho várias coisas de cozinha, rococó, não sei o quê. Aquilo ali é só vida boa, né? Aquilo ali você um relaxa, não tem problema, não tem métrica, não tem ROI, não tem nada, é só... Se eu começar a falar do Pinterest, assim, a gente vai estender bastante o assunto. Mas hoje o Pinterest ele é um ponto de contato também da agência. Então, as postagens que a gente coloca, por exemplo, dentro do Pinterest, todas vão para o nosso site. Outras vão para o nosso Instagram. Que interessante. Mas como assim? Eu não... Quando você cadastra, por exemplo, eu fiz um criativo para rede social aqui. Ou fiz um vídeo. Eu posso colocar esse vídeo dentro do Pinterest e lá ele vai estar com um link, por exemplo, do meu site para um formulário de contato, ou vou direcionar esse vídeo para o meu Instagram para que a pessoa vá para o meu perfil. Então você consegue direcionar. O Pinterest também é um importante distribuidor de conteúdo. Você pode usar ele como um canal para que você
promova a sua marca, você também tem métricas lá dentro, né? Você consegue saber a audiência que está acompanhando os seus conteúdos, quantidade de cliques, os posts que mais tiveram engajamento. Então, também é interessante. Também é relaxante, mas também é interessante. Interessante. E pega o cliente num outro momento. No ali, outro né? momento, exatamente. Que bacana. Tá. Qualquer dia você volta aqui para dar uma aula para nós de LinkedIn e de Pode deixar, Pinterest. pode marcar. Eu queria só que você desse uma pincelada nos serviços que são oferecidos hoje pela agência Contato, para as pessoas que pensam em entrar em contato com a agência Contato. Vamos lá. Olha, hoje a gente tem assessoria de imprensa, gestão de redes sociais, marketing de influência, produção de conteúdo com foco em SEO. São basicamente esses 4 serviços. É isso, gente. Muito legal, muito especial ter recebido hoje aqui a Thalita, da agência Contato, que compartilhou com a gente aí muitas técnicas, muitas informações importantes de como construir uma carreira sólida de sucesso e uma imagem valorosa no mercado. É isso aí, gente. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Espero que você volte outras vezes, né? Porque foi... Gente, eu que agradeço. Foi um prazer imenso falar com vocês, contar um pouquinho do que eu sei. E estou ansiosa aí para ouvir esse podcast. Obrigada, viu? Aê, que legal. Gente. Obrigado, Beijo, valeu. gente. Obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Se quiser uns segundinhos. Que bom que o bebê dormiu, hein, Jenny? Fez o bebê newborn. Eu falei, vamos só apertar o vermelho de novo, Jenny? É só E aí, tá? O que você